Boa noite, Leonardo. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sinara? Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Igualmente, celebrou ontem também? Demais, grande dia. Muito bom, muito bom. E continuamos celebrando o final de semana, né? Porque todo mundo pode curtir, menos uma pessoa. É Algumas. verdade, né? Não é? Sexta-feira todo mundo vai sair, só não vai Só, Jair, só não vai não já. vai Jair. Eu queria começar a nossa live. Coloca o pôster do filme do Leonardo, por favor, Gui. Filme Seu Cavalcante, que é um filme, um docu-ficção, né? Do Leonardo Laca, mistura cenas da vida real com a parte fictícia, sobre o seu Cavalcante, que é ninguém menos que o próprio avô do Leonardo. Leonardo, você começa a filmar seu avô nos anos 2000, você passa 14 anos filmando ele, é isso? Isso, aproximadamente 14 anos. Eu não sei precisar ao certo porque eu comecei por volta de 2002, 2003 e ele faleceu em 2016, né. E eu até me pergunto no filme, né, assim, em que momento eu vou parar de filmar ele. E eu acredito que, na verdade, eu continuei filmando, mesmo filmando sua ausência, né. Então, o filme durou uns 20 anos para terminar e ser completamente realizado. E e eu comecei a filmar ele de uma maneira muito despretensiosa, na verdade, porque nesse momento, no início dos anos 2000, era difícil ter uma câmera, né, assim, tão à mão como é hoje em dia, né. Todo mundo hoje em dia tem uma câmera praticamente. E nessa época, eu queria muito exercitar, né, eu quis fazer cinema, mas em Recife não tinha cinema, e aí eu fazia comunicação social, inclusive hoje a gente tem o curso de cinema na Universidade Federal de Pernambuco, já faz uns 10 anos, mas na minha época não tinha, e a Olha, gente se juntava para tentar realizar, né, as pessoas que queriam fazer, mas não tinham exatamente possibilidade de ir para o Rio ou São Paulo fazer. E aí um belo dia a câmera que a gente usava para filmar dormiu na minha casa, ficou uns dias na minha casa, que a gente estava fazendo um curta e tal, e eu comecei a exercitar, assim, até para aprender a mexer melhor na câmera, né. E aí comecei a usar meu avô de como se fosse uma cobaia, assim, apontar a câmera para ele, foi um ato, espontâneo. E aí ali, o filme começou sem eu saber. ele gostava, ele ficava à vontade diante das câmeras, ele se incomodou com a câmera voltada na direção dele? De jeito nenhum. Isso me chamou muita atenção, que ele ficava muito natural, né. Ele tinha essa consciência de que era uma câmera, eu expliquei para ele e tal, e ele ficava tranquilo, assim, como se não tivesse, alguém filmando ele, então aquilo me chamou muita atenção, e eu comecei a esticar essa corda e colocar em lugares mais íntimos, assim, de um jeito, ainda sem saber o que eu estava fazendo, e quando eu percebi que eu estava fazendo um filme, que foi uns 6 anos depois, eu comecei a agir de uma maneira ativa, né, nessa feitura do filme. Então eu comecei a ter ideias, comecei a pedir coisas para ele, então a ficção começou, né. Então quando eu tomei a consciência, a ficção se estabeleceu. Porque na verdade eu nem me considero um documentarista, eu me considero um cineasta, um realizador que se interessa por ficção. Então, Sim, mas por outro lado eu acredito que todo filme de ficção tem um lado documentário e todo documentário tem um lado ficcional, assim, todo filme no final das contas é híbrido. Só que esse é um filme, é claramente híbrido, que ele se mostra híbrido. sim. É engraçado que outro dia eu vi um documentário, não sei se você viu do Scorsese sobre o Bob Dylan, e que ele chama de uma história de Bob Dylan, né? E aí Sim, tem várias cenas fictícias que ele não conta, né? A gente só percebe depois, quando vai ler sobre o filme, é que você sabe. Ele não sim, contou, não. sim. Na verdade é até uma estratégia muito grande, assim, do documentário, por exemplo, principalmente documentários que têm um apuro estético, né,
Eu cansei de ver documentários que, sei lá, o entrevistador pede para a pessoa caminhar e atuar, né? Ah, faz um café enquanto, sabe, a gente te entrevista. Então, sempre vai ter um lugar da encenação, né? E seu Cavalcante, esse lugar diferente do filme do Scorsese, ele tá, tipo, ele faz parte do filme, né? E o que dá a graça do filme, porque no final das contas é isso, é um filme sobre um neto e sobre um avô fazendo cinema juntos e num ato de afeto e amor, né, entre esses dois. Sim, vamos colocar o trailer para o pessoal ver, Gui. Guilherme, Sinal, deixa eu subir a versão sem completa som, aqui que eu né? esqueci de subir. Não, é com som, né? Que você quer passar? Ah, com som? Ah, tudo bem. É Isso. que toda vez aqui, Leonardo, tem um drama do YouTube que a música acaba derrubando nossa live, sabe? Não, Mas falaram que a música é original do filme, né? a música original. Essa música do trailer, principalmente, é nossa. É, porque senão Foi. ele cai. Aí ele está subindo aí. Aí eu queria te perguntar uma coisa que eu queria te perguntar depois que as pessoas vissem o trailer, porque o seu Cavalcante, ele não é, ele não, né? Ele é meio fechadão, ele sempre foi assim, meio fechado? É engraçado, tem uma coisa que não tá no filme e que eu. Isso tá indiretamente, né? Porque meu avô, ele era um cara muito carinhoso e muito afetuoso, mas tinha também uma persona fechada, por exemplo. Ele ia tirar foto e ele ficava sério, assim. Ele ficava sério e aí quem estava do lado já tinha uma tradição de tentar fazer cócega nele para ele rir. Então isso era uma coisa assim, meio uma coisa muito íntima da família. E só que aí o filme ele termina mostrando essa camada muito tranquila e muito lúdica, né, da personalidade dele, que às vezes a graça tá também na seriedade, Exato, né? a E pessoa tá, mal-humorada acaba sendo meio é, engraçada, né? sim. E ele era ao mesmo tempo muito sociável, assim. Ele tinha uma relação assim de muita curiosidade de conhecer pessoas. Então, todo lugar que eu ia com ele, porque ele ia muito para os lugares comigo, sei lá, me lembro adolescente, criança, porque ele era minha figura paterna, né? A gente saía para andar, aí ia de ônibus, e aí tava ele já conversando com alguém, assim, tipo, sei lá, e eu morrendo de vergonha, entende? Então, isso se perdurou até uma fase adulta também. Eu levava ele, sei lá, para um café, ele já fazia amizade com a mesa do lado. Enfim, ele tinha essa. E eu acho que isso foi, de uma certa forma, algo que contribuiu para a longevidade dele com muita saúde, né? Ele era uma pessoa muito saudável, assim, tanto uma saúde mental quanto corporal mesmo, assim, ele se orgulhava disso e eu acho que vinha desse propósito, assim, que não era um propósito grandioso no sentido, um grande propósito. O propósito era viver, continuar fazendo planos, né, tendo ideias, desejos, vontade de sair, de ver pessoas, enfim. Ó, o trailer já está pronto aí, pode colocar, Gui. Desliga o celular, que não serve pra nada. E uma coisa, qual motivo ele me trouxe pra fazer isso tudinho comigo aqui, pra saber da minha vida? Seu neto tá fazendo um filme. Vovô, isso que o senhor tá vendo são aquelas imagens que eu filmei o senhor durante tanto tempo. Você tinha um cuidado com esse carro, como se fosse um filho, mas era com ele que você ia pra todo canto. E eu ficava preocupado porque o senhor dirige muito mal. Tira a carteira do bolso. Pra que, Léo? É pra fazer a cena, vovô. Olha que coisa. Muito bem. Eita! Eu tenho
24 anos. Não, 94, né, mano? Tinha 24 anos. Vá, diga, mano. Eu sou um policial com 24 anos. Saúde, vovô. É por isso que eu sou muito feliz. Vovô, pra que tanto sabonete, vovô? Mas será possível? É cada um. Eu não quero isso não. Eita, tempo bom. Velho já sofre. Esse aqui é bom, né, Cavalcante? Pode tomar que é bom pro coração. Agora que tem uísque. Não sei. Tem uísque, Isabel? Você queria amanhã? Tem até sexta. Quer vir? Bem, rapaz. Pra mim é uma honra. Tá gostando? Eu tô. Agora não vai demorar muito aqui não, né? Ora que bola! Muito engraçado. Ele adorava um esquinho, né, Leonardo? Mas só uma dosinha, né? Ele fala, só uma dosinha. Ele fala no filme que ele nunca exagerou em nada, né? Que era Não. sempre as pessoas iam para o bar e ele não, ele só É. até ia, mas tomava só uma dosezinha, né? Só uma dosinha. Talvez é isso, a virtude aí tá no equilíbrio. O que você quis transmitir em termos de cuidado e afeto com a pessoa idosa nesse filme? É uma boa pergunta. Primeiro, eu diria que foi muito natural, assim, essa temática e esse protagonismo da pessoa idosa, e eu termino falando do tema do envelhecimento, né? Mas acredito de que não de uma forma clichê de colocar o idoso no lugar, sabe, daqueles velhinho que tá sei lá, vendo a vida passar pela janela, sabe, esperando a morte, sabe, não era esse caminho. O caminho, na verdade, era o ser humano querendo viver e não vendo a vida passar, mas participando da vida, tendo atitude, tendo vontades, desejos, né, se relacionando com as pessoas. Então, eu achava lindo, assim, quando eu via meu avô com 90 e tantos anos tendo planos para o futuro, sabe. Porque, poxa, você assim, a realidade é que ele, na teoria, porque a vida não é lógica, né, ele estava mais perto de um fim de um ciclo de sua passagem do que eu, por exemplo, mas a vida podia ter me reservado. Por exemplo, meu avô, ele chegou a ver uma neta, ele perdeu uma neta, entende. Então não é a ordem lógica das coisas. Então, no final das contas, eu queria, escrever uma carta de amor cinematográfica mesmo para ele, para essa vida e para essa e que fosse também um filme universal, né. Eu não queria que fosse um filme ensimesmado, assim, como fechado sobre, sabe, um lugar, assim, hermético, eu queria que fosse aberto, que fosse um filme engraçado também, porque eu via muita graça nele, né. E, Sim. na verdade, eu sempre quis fazer, assim, uma comédia de ficção e eu terminei fazendo uma comédia documental, que é híbrida também, mas eu acho que nesse lugar eu queria que as pessoas conhecessem meu avô nessa intimidade e da forma que eu enxergava ele, né. E através do cinema, porque o fato de eu ter começado a filmar ele fez eu conhecer melhor e entender melhor também a nossa relação, ver coisas que eu não tinha percebido no dia a dia, porque Uhum. o poder da imagem, né, quando a gente revê as coisas, é muito forte, né, da gente, perceber o que a gente não tinha percebido. Sim, e coloca a foto dos dois juntos aí. Ele não ele chegou a se ver alguma vez na tela grande? Muitas vezes, na verdade, Olha os dois porque aí, gente. e ainda isso aí foi justamente no dia do segundo turno da eleição de Dilma. Ó, tá vendo ali meu Ele adorava Dilma, galera. Ele pois é. adorava Dilma, tá? Vocês que gostam da Dilma, vocês vão curtir. Ele achava muito lindo, assim, ele falava:
é um prazer ver uma mulher mandando nesse país, sabe? Ele repetia isso, era legal isso nele, assim. E aí esse dia foi um dia bem especial porque justamente foi o segundo turno, a gente estava no cinema e a gente foi depois pro Marco Zero comemorar. Foi no dia da votação, né? Sim. E ele se viu muitas vezes porque, na verdade, quando eu comecei a mexer nas imagens pela primeira vez, que foi por volta de 2008, que eu comecei lá 2002, 2003. E aí 2008 foi a primeira vez que eu fui para a ilha de edição, né, que é o lugar onde você olha as imagens, edita e tal. E aí, naquele ano, estava tendo o primeiro festival de Janela de Cinema do Recife, do Kleber Mendonça Filho e Emily Lescluze, que são os diretores do festival. E Kleber virou para mim e falou: pô, faz uma vinheta aí pro festival, tipo uma abertura para ficar passando antes do filme e tal, como se fosse sei lá, uma peça do festival. E eu recorri às imagens do meu avô, fiz, mostrei para ele e ele amou. Aí eu fiz várias. Então, naquele ano, o meu avô passou a ser a cara do festival. Ele estava em Ah, que todas as legal. sessões, várias vinhetas. No final ele foi homenageado, então ele começou a frequentar o festival, ele se via, as pessoas reconheciam, falavam com ele. Então em 2008 ele teve esse momento aí meio popstar dentro do cinema ali, dentro de um circuito pequeno, né, e tal. E aí eh, ele depois virou vinheta novamente, eu fiz outra vinheta para ele em 2010 ou 2011. Em 2015, que foi no aniversário de 95 anos dele, eu já tinha um filme muito desenvolvido, eu diria que 60% do que está hoje, e eu mostrei para toda a família no aniversário dele, assim, para um cinema para mais ou menos umas 80 pessoas. E essa cena, esse dia, eu filmei e eu coloquei no filme, que é o início Sim. do filme, ele vendo essa sessão, né. E foi realmente Aham. a sessão mais louca e catártica da minha vida, as pessoas, tipo, urrando no cinema, e eu vi: "Caramba, isso é muito", eu fiquei muito emocionado com a sessão, e eu fiquei pensando: "Cara, eu queria que não só a família tivesse essa relação com essas imagens", porque eu pensava: "Será que é a família que conhece, está entendendo?". Você sempre fica quando você está fazendo um filme, você só descobre o filme que você fez depois que exibe, no final das contas. Tudo antes é uma aposta, assim, é uma intuição, tá no lugar, assim, fazer cinema tá no lugar do imprevisível mesmo, assim, e tá no lugar também de: "Pô, eu tô fazendo um filme aqui meu e será que vão se conectar com o filme? Será que as pessoas vão, se envolver com o filme, né?". E aí, naquele momento, depois daquela sessão, eu comecei a trabalhar para que as pessoas tivessem essa experiência que os familiares e amigos e amigas tiveram nessa sessão dos 95 anos dele. E foi muito emocionante mesmo, assim, esse É, dia. nossa, imagina, ó, deixa eu ler uns comentários aqui para você ver como as pessoas ficaram já emocionadas só com o trailer. Sidney Mota diz: gente amorosa faz amizade fácil, gosto de gente igual ao seu avô. Daniel Marques, que lindo, parabéns, Leonardo. Márcia Costa, não tenho lembranças de momentos com meu avô, apenas de um momento triste que ficou registrado em minha memória. Foi o corpo dele dentro de uma urna. Eu tinha 7 anos, era um senhorzinho Bom, bonito. Que lindo, Márcia. Berenice Ferreira, lindo, deu saudades do meu pai. William Wagner, é lindo honrar a memória de um ente querido através de um documentário. Como citou Flávia Guerra, cinema também é um lugar para a prática da empatia. Parabéns a Leonardo Laca. Débora Aquino, muito bom. O meu fica assim quando vê uma garrafa de uísque. A Michelle falou que lindo, fiquei emocionada. Veranice Ferreira, parabéns, Leonardo, muita delicadeza de sua parte, muito lindo. Gente, o filme é pura delicadeza, dá um aperto no coração, dá muita saudade dos avós, né? É o tipo de filme que dá muita saudade. Matheus Barros, que barato seu avô. Lembrei do meu que morreu com 94 anos e adorava uma cachaçinha. que Muito massa, legal. obrigado pelos comentários. Muita Uma gente vez aqui, eu tá? eu li um comentário numa rede social, Letterboxd de cinema, que a pessoa falava assim: "Poxa, eu nunca tive avô e por 1 hora e 20 minutos eu
tive a sensação do que é ter um avô. E eu achei tão bonito esse comentário, porque eu pensava assim: as pessoas se identificam porque se lembram dos seus avós e tal, mas essa pessoa não tinha essa figura e se envolveu, e eu fiquei feliz. Então, é o tipo de comentário que me deixa muito, poxa, com a sensação de que, enfim, vale a pena, né, fazer Gratificado, cinema né? nesse país. Pois é, Se sente gratificado, né? com certeza, muito, muito. Você foi assistente em Bacurau e o Agente Secreto. Como é que você está vendo essa nova onda aí do cinema brasileiro, né? Não só Agente Secreto, como também o Ainda Estou Aqui. Parece que a gente voltou a estar por cima, né, Leonardo? Pois é, de um lugar que a gente nunca devia ter saído, né, porque realmente o Brasil é um país muito rico, né, culturalmente, assim, a gente passou por anos, assim, trevosos recentemente que logo, logo esse pessoal percebeu a força do cinema, a força que o cinema tem de mobilizar pessoas, né, de a de estimular criticidade nas pessoas, né, de mobilizar, de unir, de fazer pensar, refletir e de se ver, né, na tela, né, algo tão importante. Então, nesse momento a gente está passando, assim, por não sei nem dizer, assim, porque o que aconteceu com Ainda Estou Aqui, mas o que vem acontecendo já há um tempo, né, de filmes maravilhosos em festivais nacionais e internacionais, e agora com Agente Secreto que fez algo inédito, né, no Festival de Cannes, ganhar o prêmio de melhor direção e melhor ator, ao mesmo tempo, isso é uma coisa não a regra do festival não permitia, e então os jurados gostaram tanto do filme que quebraram essa regra e o Agente Secreto também ganhou mais 2 prêmios, um da crítica internacional, FIPRES, e o das salas de cinema independentes da França. Então foi um filme, assim, que fez muito barulho e um pouco antes a gente teve também em Berlim o Último Azul, que ganhou o Urso de Prata, né, do Gabriel Sim. Mascaro, que é um grande amigo também de Pernambuco. Então a gente está passando por um momento eh, brilhante, assim, do cinema, e não só esses filmes que tiveram esse destaque enorme, mas também como uma produção, assim, realizadores, realizadoras, dando a vida para fazer seus filmes, né. E eu acho que a Porque o gente Bolsonaro tá detestava o cinema, né? A primeira pois coisa é, que ele fez foi prejudicar o cinema nacional. Ele odeia a arte, ele odeia a cultura e, particularmente, parece que ele detesta o cinema, né? pois é, porque é isso, né, esse tipo de gente tem medo do cinema, porque o cinema é muito potente, né. E ele realmente acabou com o cinema brasileiro. Não acabou porque o cinema brasileiro é muito forte, mas ele quis acabar, assim, ele travou Ancine, né, boicote aos filmes, por exemplo, o Marighella, o que sofreu, o filme do Sim, Wagner, né, assim, de sem conseguir ser lançado, então, e é aquela coisa, né, destruir, entre aspas, né, é mais fácil, né, porque construir é outra história, você precisa de realmente muita trabalho, muita gente, né, o cinema emprega tanta gente, e destruir é fácil, né, entre aspas, você, tipo, tá no lugar que é agente do caos, né, então, o cinema brasileiro e agora a gente está, né, nesse momento tão também aguardado, que é a gente descobrir quem vai ser, o indicado brasileiro para o Oscar, né, e você tem uma lista, assim, de filmes excelentes lá, e eu sou suspeito, sim. mas estou torcendo para o Agente Secreto, porque realmente é o filme que realisticamente tem a carreira, né, uma carreira tipo, incrível, foi para Toronto, já está em Nova York também. Hoje está lançando no Festival de Brasília, tendo a primeira exibição, está abrindo o Festival de Brasília, um festival, se não me engano, é o mais antigo do Brasil, um festival importantíssimo, né, um festival extremamente político, assim, de muito debate, muita discussão, e cinema de altíssima qualidade. Olha, por falar em agente secreto, vejam só quem é que está indicando o filme Seu Cavalcante, tá? Coloca aí, Gui, o vídeo do Wagner Moura.
Hoje estreia um filme lindo chamado Seu Cavalcante. Esse filme é dirigido por Léo Laca e é um filme muito especial, um filme feito com muita sensibilidade, com um personagem que vocês vão conhecer, é o personagem título, e é um filme que eu recomendo muito. Vá ao cinema hoje e veja Seu Cavalcante. Eita, tempo bom! Figura esse seu avô, viu? O Alex É. Gonçalves está falando aqui onde é que está o filme, que vocês podem ver, tá? O filme está em cartaz nas seguintes cidades: Una Belas Artes em Belo Horizonte, Cine Arte UF em Niterói, Estação NET Botafogo no Rio, Cinema da Fundação em Recife, Cine Glauber Rocha em Salvador e Espaço Petrobras de Cinema em São Paulo. Ainda não está em cartaz aqui em Brasília, por enquanto, né? Vai entrar em cartaz em Brasília, muito provavelmente nessa segunda semana, depois do festival. É importante que todo mundo que está assistindo saiba que esse filme, se vocês querem Seu Cavalcante na cidade de vocês precisam pedir aos cinemas, marcar os cinemas, porque a gente vai para onde for chamar. A gente vai para todo canto. Mas muito provavelmente o filme vai entrar já já em Curitiba, vai entrar em João Pessoa, né? Provavelmente Porto Alegre também, Fortaleza, Brasília. A gente tem essas cartadas aí futuras. E, pô, se você quiser o filme, enche o saco do exibidor para chamar a gente. Com certeza vai vir para aqui, pelo menos para o Cine Cultura Liberty Mall, né? Que tem uma programação excelente. Com certeza eles vão trazer para cá, para Brasília. Sem dúvida. Você acha, Leonardo, que você acompanhou o julgamento do Bolsonaro esses dias? Então, acompanhei, não ao vivo, né? Eu escuto muito o Medo e Delírio, que faz aqueles cortes, e eu estou trabalhando muito, assim, estou numa rotina 6-1, que tem que acabar, não, espero que acabe logo essa rotina, essa jornada, e aí eu não pude acompanhar como eu gostaria. Mas o que eu Mas queria te perguntar é o seguinte: você acha que o julgamento do Bolsonaro daria um bom filme de ficção? de ficção, eu acho que ali, de ficção não, eu acho que daria um bom documentário, porque tudo o que está rolando ali é muito real e é, assim, é Ah, o muito bom documentário que vai ter, né? vai ter, Agora, né? Mas de ficção, entendi. Poxa, grandes personagens, viu? Grandes personagens, porque aquela coisa, né? O roteirista seria do Brasil realmente comédia, seria muita tragédia. seria Acho que tudo assim, comédia dramática, né? uma comédia, uma tragicomédia. Porque o roteirista do Brasil é realmente muito, muito, muito criativo, né? Então ali é um filme de Buñuel, aquele filme surrealista, né? Assim, que a graça está no absurdo. Exatamente, exatamente. Você viu o Eduardo Bolsonaro reclamando das piadas do ministro, né? Eu, às vezes, acho, até comentei aqui com o pessoal, que, por exemplo, tem uns personagens que são assim, talhados para um musical, para uma ópera bufa, tipo a Carla Zambelli. Você não acha que a Carla Zambelli é um Não, ótimo personagem? é genial. É um personagem genial, porque tem tudo, né? Tem aquele jeito dela, tem aquela. Ela é Agora, bonita, talvez, né? Ela é bonita, bonita, ela é louca, ela é ela é, ela fanática. é Eu acho que ela desequilibrada. É, seria uma grande vilã de uma novela. daria, não é? Vilã, Daria. a vilã da vida real. Pois é. Eu vendo o seu filme do seu Cavalcante, eu pensei o seguinte, né? Que as pessoas falam assim, minha vida daria um filme, ou a vida de não sei quem daria um filme. E, na verdade, a vida do seu avô não daria um filme, né? Ele é uma pessoa comum, é uma pessoa que já está aposentada. Então, assim, não acontecem várias coisas, mas, no entanto, a vida dele deu um filme e é um filme maravilhoso. É muito contraditório isso, né? É engraçado você falar isso, porque eu até falo um pouco sobre que eu também trabalho com preparação de elenco, né? E trabalho com atores e tal. E eu acredito que todo mundo pode atuar. Basta querer. Eu acho que atuar é uma habilidade humana, né? E ela pode ser desenvolvida e aprendida.
E aí tem atores que são profissionais e tem atores que não são profissionais, que podem vir a se profissionalizar ou não. Por exemplo, o meu avô, eu acho que era um ator não profissional. Tem uma senhora no filme, que é Tânia Maria, que ela Sim. é uma atriz hoje profissional, que ela começou como não profissional, ela descobriu a atuação com 70 e poucos anos, fazendo uma participação em Bacurau. Ela era figurante e virou uma participação. E hoje ela tá em Agente Secreto. Ela é tipo assim, ela foi mais aplaudida do que Wagner em Cannes, assim. Ela é um estouro, um poço de carisma, de espontaneidade. É uma grande atriz. Tânia, É aquela senhora que pergunta se tem uísque no exato, trailer, tá? Não sei se vocês lembram, é aquela senhora que pergunta assim: tem um uísque? exatamente. Então, assim, dentro desse mesmo raciocínio, eu acredito que tudo dá um filme, porque o cinema é uma linguagem, né? Então, o tema, o assunto é importante, mas o que depende da linguagem que você vai utilizar, né. Então, tipo, você pode Sim. transformar tudo num filme, sem julgamento aqui, mas um filme que a princípio não teria nenhum interesse, mas por conta da linguagem cinematográfica, o interesse começa a acontecer e a gente começa a descobrir o filme, né. Claro, é engraçado porque, como eu faço cinema já há 20 anos, mais ou menos, eu comecei na época que eu comecei a filmar meu avô. Eu lembro que no início alguém chegava: "Ah, eu tenho uma história, eu queria saber se dá um filme", e eu sempre falei: "Eu acho que dá, sempre vai dar". Só é você realmente trabalhar e transformar isso num filme. Mas a grande questão é essa, né, essa arte de transformar algo em um filme. E eu acho que é isso que os cineastas fazem, né, assim. E no meu caso, a transformação foi durante a vida, né, durante o processo, não foi uma coisa planejada, né. A vida escrevia, eu escrevia de volta, era um diálogo, né. Meu avô, aconteceu uma coisa com ele, eu pedi para ele repetir, eu tinha uma ideia, e foi enquanto eu montava, né, que era esse processo de edição. Eu ia editar, aí acontecia alguma coisa, eu modificava, na ilha de edição eu tinha uma ideia, aí ia pegar, enfim, é um Ele se processo sentia mais à específico. vontade filmando espontaneamente ou como ator? Então, boa pergunta, eu acho que das 2 formas, porque espontaneamente não, acho que espontaneamente, porque no início eu avisava se eu estava com a câmera e colocava a câmera ali, ele via e continuava. Então, e como ator, a diferença é que eu pedia coisas para ele e ele também muito à vontade fazia. Mas às vezes, por exemplo, é engraçado, porque até tem no trailer, né, que a gente foi fazer a dublagem, aí eu fui 3 vezes, aí ele começava a cansar, né, ele ficava cansado. Tipo, né, cansado porque estava 2 horas com ali, naquela mesma posição, qualquer não é pela idade, entendeu, porque qualquer pessoa cansa. Exato. E aí ele perguntava: "E aí, vai demorar muito?" Eu disse: "Vai, só mais 1 hora". Aí, como ele gostava muito de mim, ele não falava: "Tá certo", mas ele queria ir embora. Então, aí ele olhava para o relógio, aí sabe. Então ali tinha um desejo de ficar, mas ao mesmo tempo: "Pô, até que horas a gente vai ficar aqui, né?" Nessa, né? Ó, deixa eu ler Sim. mais uns comentários para você aqui. Neuza Fontes, me lembrei do meu pai, pernambucano arretado, espirituoso que só. Tinha umas tiradas engraçadíssimas e morreu com 94 anos. Saudades que deu. A Michelle K falou: eu também nunca convivi com meus avós, só com meus avós, só com as avós. Senti que seria meu vovô fácil se fosse meu vizinho ou avô de um amigo. Adotaria no instante. Olha, o pessoal já está aí com inveja do seu avô, tá? Alexandra Svertz, lindo demais. Obrigada, Leonardo e Sinara. A Áurea Vidal já vai por outro caminho. Que bom quem tem avô amoroso. O meu foi muito ruim. Vara de marmelo para nós levarmos surras. No fim da vida, bateu no peito e disse: vocês são minhas netas e eu as desprezei. Ai, que triste, né? Eu posso dizer para vocês que meu avô, quando eu era criança, eu tinha muita queixa de que os adultos não me ouviam. Mas o meu avô, ele sempre me ouviu, né? É incrível isso, porque existe muito desrespeito com a opinião das crianças, né? E o meu avô era exatamente o contrário. Ele perguntava para mim o que eu achava, totalmente diferente. Dei a sorte igual o Leonardo.
Pois é, é muito louco, porque é isso, né? Relações familiares, né? Tipo, mil histórias, cada um tem a sua e a gente não escolhe, né? Então, se você pensar mesmo assim, durante esse momento trevoso da história, como as famílias se polarizaram, não sei o quê. E é, ainda bem que meu avô não chegou a ver isso, assim, porque seria muito ruim ver irmãos discutindo, primos, esse tipo de coisa, né? Que é triste. Por causa de política, sobretudo, né? Que Sim, ele era já um sim, cara mais inclinado à esquerda, né? sim. E ele Deixa eu te tinha essa. Ah, pode falar. Não, eu ia te perguntar só se você, próximo filme que você está fazendo, é ficção ou documentário? É ficção, é ficção. Se chama Sábado Morto, eu vou filmar ano que vem. E tô Vocês estão a desenvolvendo. toda aí em Pernambuco, hein? É, Que coisa pois é, incrível. Você, pois é. você falou que não tinha faculdade de cinema, e a maioria dos cineastas de Pernambuco se formou como? Como autodidatas? Foi um aprendendo com o outro? Você aprendeu com o Kleber, sendo assistente, né? Sim. Por exemplo, Kleber também não fez cinema. Kleber, ele fez jornalismo. E eu acho que existia. O Recife tem. Pernambuco tem alguma tradição de cinema, né? Teve um ciclo de Super 8 e tal. Tem, se você pensar também a retomada, né? Com Baile Perfumado, né? Que é um filme icônico brasileiro, né? De Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Aí depois vem Cláudio Assis, assim, a própria Renata Pinheiro. Tem Cátia Mezel, uma cineasta também que participou do ciclo Super 8 e maravilhosa, assim, filmou Recife, assim, e inclusive ela recentemente recebeu no Janela uma retrospectiva, né? Tem um filme lindo dela, Recife de Dentro para Fora, que ela filma a partir do ponto de vista do Rio, né? Usando a poesia de João Cabral de Melo Neto. E então, eu não sei dizer exatamente o porquê Pernambuco tem essa produtividade. Eu acho que de uma certa forma o Mangue Beat inspira também, assim, esse lugar de tentar uma originalidade, tentar juntar cultura popular com, sabe, com algo moderno e não porque cultura popular seja algo arcaico, mas esse diálogo do passado com o presente, né? Um lugar Uhum. de descobrir, tipo, essa somatória, né? De um mais um é igual a três, sabe? Tipo que a gente vê acontecer muito em Pernambuco. E no meu caso, como eu fiz comunicação social, tinha outras pessoas que estavam no mesmo barco que eu, que queriam fazer cinema, e a gente se juntou, né? O próprio Mascara a gente era contemporâneo, ele fazia rádio e TV. E aí, com o surgimento do digital, né, naquele momento assim começou a ter câmeras mini DV, a gente começou a poder filmar com a qualidade melhor do que antes seria uma VHS. Ou se você filmasse em película, que era inviável, porque era muito caro, não era acessível. A gente se contava nos dedos os filmes que estavam rodando em película. Então a gente Sim. começou a fazer os filmes juntos e nessa época eu fiz várias funções, assim, eu fiz som, eu fiz arte, eu produzi, eu fiz montagem, eu fiz tudo. Então, para mim, eu queria aprender a fazer filme, cinema, então eu passei por todos os lugares de uma maneira assim, eu não vou dizer autodidata, eu vou pensar assim, eh um grupo autodidata, né, como se fosse um grupo de estudo e trabalho também, porque a gente estava realizando. Mas Sim, eu considero o aprendia som fazendo, né? isso. E aí Kleber também foi da mesma forma, só que ele ainda pegou um pouco antes, que era o VHS, né, então ele já começou em VHS. E Uhum. Som ao Redor foi o primeiro filme que eu fiz preparação de elenco, e lá foi eu considero a minha universidade, foi lá onde eu realmente aprendi, a gente filmou em película e foi, assim, uma experiência. Enfim, até hoje tenho muito carinho. E aí depois eu fiz os outros filmes de Kleber, o próprio Aquários, e em Bacurau aí eu comecei a ficar também como diretor assistente e preparador. E da mesma forma, Agente Secreto.
Ó, a Bianca Bueno está dizendo aqui, viu o filme na pré-estreia em São Paulo e acho uma beleza, cheio de humor, leveza. Mas eu me questiono várias vezes se é um filme sobre o avô ou sobre o fazer cinema, e isso deixa ainda mais encantador. Olha que legal esse Ah, comentário. que massa, Muito muito bom. legal. Uma última pergunta para você, Leonardo. E os teus parentes, como é que reagiram? A forma como você via seu Cavalcante era a mesma que eles viam seu Cavalcante? É engraçado, é uma pergunta muito interessante, porque eu tive esse teste no aniversário dele, dos 95 anos, né, Uhum. que a gente colocou a família inteira no cinema. Então ali eu já senti uma aprovação muito grande, assim, da da família, assim, a galera amou, assim, as pessoas ficaram naquela época não tinha minha narração veio depois. E assim, há uns questionamentos, assim, pontuais, né, tipo, meu tio perguntou: "Cadê sua avó no filme?". Ah, é porque você Minha não avó fala, né? porque minha avó ela faleceu Mas no ele em fala. 94, ele fala dela, mas É. ela faleceu em 94, eu não tinha imagens dela e ela tá ali de uma maneira ela aparece também numa fotografia, então, uma pena, eu queria ter filmado minha avó também, mas eu não tenho imagem da minha avó em movimento, né, não tinha câmera nessa época. Sim, em Então 94 você ela era criança, não era não? eu tinha 12 anos em Ah, 94, é. quando ela faleceu. Então, enfim, mas digamos, não tem arquivo dela. E aí, ele perguntou meu tio perguntou sobre isso, e minha mãe tem uma relação muito louca, ela acompanhou os festivais e ela também foi atriz, personagem, né, e ela Sim. sempre fala e ela chora todas as vezes, assim. A Ah, primeira vez para mostrar para tadinha. ela com o filme pronto, depois do meu avô falecer, eu estava ligando para um médico amigo meu dizendo: "Hadi", que é Hadi o nome dele, "Hadi, e aí, será que ela pode passar mal?" Porque ela é muito apegada a ele, muito, muito. E obviamente ela chorou muito, mas foi em casa, porque quando o filme foi selecionado para festival, né, Tiradentes, eu sabia que ela tem que ver antes, porque em Tiradentes, sei lá, a sala com 500 pessoas, ela, tipo, vai ser muita emoção, né, assim, estreia e não deu outra, assim, mas pelo menos ela foi mais preparada, ela já tinha assistido, em Tiradentes ela chorou horrores, e aí todas as vezes ela chora horrores, ela não assiste sem chorar. Com toda razão, né? Até a gente fica Pois é, emocionado. pois Imagina é. a filha do seu Cavalcante. Leonardo, muito prazer conversar com você. Vocês sabem que todos e todas que vêm aqui no nosso programa trazem dicas culturais para vocês, e o Leonardo trouxe uma dica diferente hoje, a dica de um coletivo. Compartilha aí a tela do Instagram do coletivo Risco, né? Risco Experimental. Olha só a página deles lá no Instagram, Risco Experimental tudo junto. E aí eu quero saber do Leonardo por que você indicou. Vai passando para baixo assim enquanto o Leonardo fala. Por que você fez essa dica para a galera, Leonardo? Então, o Risco é um grupo muito interessante de desenho, performance e modelo vivo, né, que, surgiu em Recife, e ele está se expandindo agora para tá tendo sessões em Salvador e também algumas no Rio. É um grupo muito interessante, porque eu comecei a desenhar nesse grupo, né, eu comecei a frequentar mais ou menos em 2018, 2019, e eu sempre acreditei que eu nunca poderia desenhar, assim, para mim era uma questão, assim, impossível. E no Risco eu me senti tão à vontade, assim, com aquele clima, com aquele um ambiente, assim, muito propício para se expressar, né, e eu pude me entender também como desenhista, mas não porque eu sou virtuoso, mas porque eu acho que também é uma habilidade, assim, do mesmo jeito que eu falei, todo mundo pode atuar, o Risco acredita que todo mundo pode desenhar. E o Risco é um lugar, assim, de onde o performer, né, a pessoa que participa como modelo vivo, ela é um sujeito, né, ela não é um objeto como nessa tradição de modelo vivo, bem, assim, europeia e tal, que a pessoa é tipo, fica lá estático de um jeito, sabe, Uhum. corpos
padrões, sabe? Tipo, poses padrões, tudo padrão. E o risco não. Quem manda é quem está posando. Então, se a pessoa ficar parada 10 segundos, é isso. Quem está desenhando se vira. Então, toda sessão eu era atravessado por essas pessoas que estavam posando e estavam mandando mensagens, né? Que estavam performando, né? Estavam colocando no lugar muito de diálogo, né? Uma relação horizontal e não vertical de, sabe, modelo como objeto e você vai servir a minha arte, sabe? É uma coisa dupla e o risco propõe vários tipos de ações, assim, por exemplo, tanto livros, oficinas, workshops, exposições, Muito eh, legal. até filme, né? Eu até participei de um curta-metragem junto com eles, enfim, e você vê que é uma diversidade de pessoas que estão, unidas nesse coletivo, né. E é um coletivo que, às vezes, consegue um projeto, às vezes não. Por exemplo, Modelo Vídeo é um filme que eu fiz com eles, que é um grande desenho coletivo, né, foi durante a pandemia, e foi um filme que me salvou, assim, no sentido de para não enlouquecer naquele momento que foi muito difícil para todo mundo, cada um viveu de um jeito totalmente diferente, né. E para mim, tipo, poder produzir algo, né, poder Muito legal. foi assim, pessoas conectadas e desenhando porque o desenho traz para o presente, né, é muito doido, assim, traz e também pousar também é uma forma de estar presente, né, ali se conectando com as pessoas, né. E eles vão lançar um livro agora. Bruna Rafaela Ferrer, que é a coordenadora e idealizadora do Risco, ela vai lançar um livro agora no Rio, na Livraria Janela, eu acho que é 19 horas, enfim. Eles são muito e eu me sinto parte também, porque é um grupo fluido, né, tipo, não tem, assim, uns membros fixos, a gente entra pessoas, sai, e tá existindo aí, tá já há mais de 10 anos. Massa, muito legal. Coloca de novo o cartaz do filme do Seu Cavalcante, Gui, para a gente se despedir aqui do Leonardo. Vão aos cinemas assistir Seu Cavalcante, esse documentário de docuficção do Leonardo Laca sobre o avô dele, seu Severino Cavalcante, um típico homem do sertão, né? Muito legal, Leonardo. Adorei o filme, maravilhoso. Muito boa sua presença aqui no programa. Volte sempre. Ah, vai ser um prazer. Se me chamando, tamo aí, eu volto na hora. Tá Prazer bom, conversar querido. contigo. Sinara, Guilherme também, obrigado. E Bom todo final de mundo que semana. acompanha. Um bom final de semana. Um beijo. Sem anistia. Tchau. Sem anistia, não, isso aí. E eu até fiz uma paródia, assim, Seu Cavalcante no cinema, todo mundo vai assistir, só não vai Jair. Olha aí, só não Gostou? vai sair. Tchau, Mas querido. tchau, um beijo, Obrigada. tchau.